Esperar mais um minutinho, ver se não entra mais ninguém. Senão eu vou dar aula particular hoje, só eu e você. Vamos ver se alguém falou alguma coisa no grupo. Vamos lá, então, já que já passou 2 minutinhos, ninguém se pronunciou no grupo. Vamos lá. Lá na página 12, já nós vamos trabalhar a acentuação parte 3, a última parte da acentuação. Fala lá, quando vamos fazer uma interrogação, pergunta ou uma exclamação, empregamos palavras próprias para ajudarmos a dar esse sentido. Então, aqui nós vamos falar sobre a acentuação das palavras que nós usamos nas frases interrogativas, tá? Então, nós temos aqui, frase interrogativa. Como te llamas? Que tengas feliz cumpleaños, Ana, é uma frase exclamativa. Então, nós usamos acentuação na palavra tilde, ou acento agudo na palavra como e na palavra que, quando se trata de uma pergunta ou exclamação, tá? Quando elas não estão inseridas numa frase em tom de pergunta, não vai acento, ok? Temos mais um aluno. Bom dia, Carlos, tudo bem? Oi, prof. Olá. A gente já está iniciando lá na página 12 da apostila, tá? Acentuação, parte 3. Uhum. Vou pegar aqui. Bom dia, Isabelle. Está me escutando? Prof, acho que meus lápis estão lá embaixo. Eu vou pegar lá rapidão, Ok. tá? Vou esperar um pouquinho, tem mais gente pedindo para entrar. Ok, vamos lá então? Vamos continuando então. Então, a gente vai trabalhar então as palavras acentuadas em contexto interrogativo, ok? Eu já falei então que ali nós temos o como te llamas, né? Que o como está inserido numa interrogação, numa frase interrogativa, então esse como é acentuado. Então, o como só é acentuado em contexto interrogativo, assim como a palavra que também, ela só é acentuada em contexto interrogativo. Aí aqui logo abaixo fala assim, os pronomes interrogativos exclamativas mais comuns são. Quais são as palavras? Olá, buenos dias. Quais são as palavras que nós usamos mais comuns em frases interrogativas? Nós temos o que, né? Por exemplo, que quieres, né? Que quieres? Esse que vai acentuado. Quiénes? Quiénes são estes niños que estão contigo? Pergunta, acentuado. Como te va? Também vai acentuado. Quanto, quanta, quantos e quantas. Por exemplo, quantos anos tem você? Vai acento. Qual é a página, prof? Página 12. Tá. Tá? Donde, Obrigado. quando e por quê. Tá? Essas são palavras, né, que nós usamos em frases interrogativas. Ok? Aí nós temos as perguntas. Logo abaixo, continuando ali, nós temos frase interrogativa direta, frase interrogativa indireta. A frase interrogativa direta, né, quando você faz a pergunta diretamente. Mário, a que te dedicas? O Mário pergunta, a que te dedicas, Ana? E a frase interrogativa indireta. Mário perguntou a Ana, novia do seu primo, a que se dedica, tá? Então, a pergunta direta. Bom dia, Pedro. Bom dia, Raí. Aí nós temos também as frases exclamativas. Essas palavras
que, quem, como, quanto, quais, donde, quando e porquê, elas também são acentuadas no contexto exclamativo, ok? Aí também nós temos os hiatos, tá? Logo abaixo vai aparecer os hiatos, tá? Además das regras e os casos que hemos visto hasta aqui, né, as regras que a gente viu até aqui, existem outros fenômenos linguísticos que podem levar uma palavra a receber ou perder la tilde. Lembrando, gente, que tilde em espanhol é acento, ok? Um deles é el hiato. El hiato é o encontro de duas vocales, pero que quando se separam as sílabas, elas não se quedam juntas. Então, hiato, vocês sabem que são duas vogais que quando a gente vai separar as sílabas, elas ficam em sílabas separadas. Para que se considere um hiato, é necessário que haja uma vocal tônica cerrada, I ou U, com uma vocal átona aberta, A, E, O. Duas vocales abertas distintas ou duas vocales iguais. Por exemplo, Maria, Rio, Reuno, País, Raul, Aéreo e Creme. Então, sempre todos os hiatos também são acentuados. Ok, gente? Então, quando as palavras são hiatos, que tem duas vogais, né, separadas na sílaba, sempre uma vai para a mais sílaba que fica mais forte, é acentuada. Ok? E aí também vocês têm mais alguns exemplos ali na página 13, tá? De palavras de hiatos. Lá na parte que fala assim, deixa eu ver aqui para ver para vocês. Lá na página 13, onde fala que nós temos palavras que pode ser verbo e pode ser substantivo ou relação de proximidade. Então, aqui no A vocês têm assim, na página 13, tá? Há palavras que parecem escritas iguais, pero que se diferencia por la sílaba tônica distinta, e são casos de hiato. Então, nós temos acia e ácia. Acia, com acento, é o quê? É verbo, tá? Eu hacía caminhada todos os dias quando era jovem. Hacía do verbo hacer, que em português é fazer. Então, quando ele é verbo, né, ele tem hiato, e então ele é acentuado. Esse caminho nos leva hacia Almeria. Podemos seguir. Quando indica relação de proximidade, tá? Não vai acento. Hacía do verbo hacer vai acento porque ele é hiato. B. Os verbos conjugados em pretérito imperfeito de indicativo sempre levam tilde. Oi? A Carolina está querendo entrar na aula. Ok? Já estão. Então, nós temos também os verbos, quando o verbo é conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, no português não vai acento. Por exemplo, eu comia, tá? Em português não vai acento. Agora, em espanhol, vai acento, tá? Haber, habia, correr, corria, tá? Vai acento em espanhol. E aí também nós temos todos os verbos conjugados, ele condicional simples de indicativo, tá? Condicional simples. Quando, vamos ver um exemplo. A mim me gustaria viajar se tuviesse vacaciones, se tivesse férias, tá? Então, esse tempo verbal também vai acento. E lá na D, as palavras que escrevem com H entre vocais, uma cerrada tônica, outra aberta, não perdem su tilde, sino las conservam. Então, veículo em espanhol, as palavras que têm o H entre as sílabas também vai acento, ok? Mas assim, isso aqui são particularidades, eu não vou cobrar todas essas regrinhas de vocês, tá? É bom que vocês saibam delas, mas assim, eu não vou ficar cobrando à risca essas regras aqui dos hiatos, tá bom? Porque isso assim é mais na leitura, no dia a dia que vocês vão adquirir, tá? Esse hábito de acentuar essas palavras, ok? E aí agora vamos lá para as atividades. A 11 é uma atividade que ela já está resolvida aí, tá? Lê o texto, fijo tem las 7 palavras subrayadas em negrita, depois contesta a lo que se pide, tá? Então vocês têm aqui todo esse texto aqui, primeiros passos del cine em Bolívia, ok? E aí vocês têm essas palavras aqui que elas estão sublinhadas, ok? E aí tem a resposta, porque a 11 é uma resposta comentada. Então vamos lá. De acordo com as regras de acentuação aprendidas, explica qual é o motivo de que sejam acentuadas algumas das palavras destacadas e outras não.
Por que galeria é acentuada? Por que galeria é acentuada? Porque é uma palavra que tem duas vogais, né? E que elas são separadas, então elas são hiatos. Então, por isso ela é acentuada. Aí, companhia também, ela é acentuada. E próximo, qual outra palavra que está ali? Profecia, por que são acentuadas? Todos pela mesma regra, Maria, tá? Todos porque formam dois encontros de vogais, né? Encontros vocálicos em sílabas separadas, tá? Então, porque são hiatos, ok? Vamos, então, agora lá para as que vocês vão fazer na página 14. Lê o texto e contesta as perguntas que seguem. Aqui vocês têm um texto, gente, que fala assim: Carrousel de las Artes se encuentra en el País Vasco francés en el marco del Festival Biarritz América Latina, festival com uma programação exclusivamente dedicada ao cine e às culturas latino-americanas. E aí, essas perguntas aqui, depois vocês vão responder. Qual é o tema do texto? Né? Qual é o assunto do texto? Depois que vocês lerem, vocês vão me dizer qual é o assunto, tema do texto. Ok? E aí depois, que te parece haver um festival com a programação dedicada ao cine latino-americano? Tá? Em relação, o que parece para vocês? Vocês acham que é legal, né, ter essa programação dedicada ao cinema latino-americano? Tá? Depois na C. Piensas que o Brasil valora suas próprias produções cinematográficas? Aqui no Brasil, as programações, o cinema no Brasil, ele é valorizado? Sim, não, essa pergunta é pessoal, pode responder em português, tá? De acordo com os conhecimentos de vocês, o que vocês acham do cinema brasileiro? Há um grande investimento no cinema brasileiro ou não? E por que é que vocês acham que não? D. É fácil produzir películas em América Latina? Por quê? Em relação ao texto, é fácil produzir filmes aqui na América Latina? Sim, não, né? E por quê? Com argumentos ali do texto. E mira as palavras subrayadas no texto e justifica a acentuação de cada uma delas, basando-te nas regras aprendidas. Por que a América é acentuada? Lembra lá das acentuações das agudas, das grades lianas e esdrúxulas? Lembra? Por que a América é acentuada? Por que competência não é acentuada? Por que Peru é acentuado? Por que países é acentuado? Ok? Vou dar um minutinho para vocês pensarem e já volto para vocês responderem essa para mim. Vamos lá. Pensaram? Responderam? Por que por que são acentuadas essas palavras? Vamos lá então. Isabelle, por que a América é acentuada? Prof, eu não sei, prof. Alguém sabe me dizer por que a América é acentuada? Vocês acabaram de fazer prova sobre esse conteúdo. Por causa que elas são esdrúxulas? Porque ela é uma palavra esdrúxula. Muito bem, Jean. Tá? É uma palavra esdrúxula, é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte e todas são acentuadas. Competência. Vamos lá.
Competência. Por que competência é acentuada? Deixa eu carregar aqui. Grave. Olhanas. Porque ela é uma grave olhana? Muito bem. Mas por que ela não é acentuada? Por que competência sendo uma grave olhana não é acentuada? Qual é a regra? Porque as graves olhanas, terminadas em vogais, não se acentuam, né? Qual é a próxima palavra? Peru. Peru, por que é acentuada Peru? Alguém consegue me dizer? Peru, ela é acentuada por quê? Porque ela é uma palavra aguda, terminada em vogal. Todas as palavras agudas terminadas em vogais são acentuadas. E países? Países, que tipo de palavras são? Que ela é? Graves olhanas? Poderia ser. Ela é uma grave olhana. E aí, mas ela é acentuada. E as graves olhanas terminadas em S não são acentuadas. Por que será que ela é acentuada? Nesse caso, porque nós temos duas vogais, o A e o I separados, então, que é que se chama hiato. Então, o hiato sempre será acentuado. Ok? Então, essa é a E da 12. As outras vocês vão fazer porque vocês têm que ler o texto. Ok? Conseguiram pegar a E, então? Beleza? E agora a 13, lá na página 15. Lê o comic de Mafalda e contesta as perguntas. Mamá, que te gostaria ser se vivieras? Tá? Então, olhem a imagem aí e o que a Mafalda está perguntando para a mãe dela, né? O que a mãe dela gostaria de viver se tivesse vida, no caso, né? Qual é o implícito que há em la frase de Mafalda? O que ficou implícito ali? Ficou bem claro, na verdade. O que essa frase de Mafalda quis dizer ali no contexto da figura, da imagem? Ah, ela quis dizer que a mãe dela só trabalha. Isso, está implícito ali que a mãe dela não tem vida, né? Ela perguntou assim, o que você gostaria de ser se vivesse? Né? Então, a mãe dela não tem vida, é só trabalhos de casa, não tem tempo para ela. Então, é isso que está implícito aí. Ok? Vamos para a próxima. B. Como explicarias a acentuação de las palavras mamá, que e gostaria? Por que mamá é acentuado? Mamá. Porque ela é terminada em vogal e a sílaba tônica é o último. Elas são mamá, agudas, né? e terminam em vogal. Porque mamá é uma palavra aguda e ela termina em vogal, por isso ela é acentuada. Muito bem. E o que? Que te gostaria ser se vivieras? Que tipo de frase nós temos aqui? Uma frase afirmativa, exclamativa ou interrogativa? Interrogativo? Interrogativo. Então, o que ali ele é acentuado por quê? Porque ele é o quê? Olha o que a gente viu ali. Ele É uma frase interrogativa. Isso. Uma palavra interrogativa. Uma palavra interrogativa. Ele é um pronombre interrogativo, melhor dizendo. Porque o que ali é um pronombre interrogativo. E a última palavra, gostaria. Porque olha lá na página 13, na letra B. Los verbos conjugados. Cadê? Na C. Os verbos em condicional, tá? Então, gostaria está acentuado porque é um verbo que está conjugado no condicional, ok? 14. Lê o comic de Gaturro e contesta as perguntas a continuação. Aí vocês têm a tirinha e fala assim, viste Gaturro? Há tortugas que vivem como 300 anos. A la pelotita.
Senhor Tortugo, vengo a pedir-lhe la mano de su hija. ¿Cómo se atreve, degenerado? Mi bebita todavía no cumprió los 50. E aí a pergunta, vocês entenderam a tirinha? Que assim, as tartarugas, né, elas vivem 300 anos, ok? Então, o Tortugo ali, ele foi pedir a mão da tartaruga em casamento. Só que ela só tinha 50 anos, né? E pela idade das tartarugas, 50 anos, ela ainda é uma criança. ¿Cuál es el motivo para que el padre no deje la hija casarse a los 50 años? Que o profe acabou de falar. Que pela idade... Pois ainda é jovem? Porque pela idade das tartarugas, que vivem até 300 anos, 50 anos, ela é considerada ainda muito jovem, ainda uma criança. Ok? Ok? Gente, daí a última atividade de hoje, lá na página 16, tá? A última atividade de hoje. Escute a canção do grupo mexicano Maná e añade la tilde donde te parezca necessário. Tras escuchar, confirma tus respuestas com las de tu companheiro e explica-lhe os motivos de haber señalado los tildes ou não. Como aqui a gente não está em sala de aula para escutar música, vocês vão fazer essa de tarefa, tá? Vocês vão escutar a música. E aí vocês vão colocar que, ó, a Chico Mendes lo mataram, era um defensor e um ángel. Dessas palavras aí, dessas duas primeiras frases que eu passei para vocês, qual delas vocês acham que leva acento? Ó, a Chico Mendes... Mataram. Mataram, será? Ó, qual é a sílaba tônica de mataram? O tá? O tá. E ela é terminada em N. As graves oleanas terminadas em N não são acentuadas. Ó, na primeira, a Chico Mendes lo mataram. Qual que é a sílaba tônica de Mendes? O des. Você fala Não. Mendes ou Mendes? Então é Mendes. Tá. E aí não teria que ter um acento na letra E do me? Porque ela é uma grave oleana, e se ela não é terminada, quando ela for grave oleana, lembram? E não for terminada em NS ou vogal, ela é acentuada. Então aí nós temos um Mendes que deve ter acento, ok? Depois, Então é para fazer com isso em todas. É para fazer com isso na... Oi? Tem que fazer com isso na canção inteira, na música Isso, inteira. você vai olhar, você vai ler toda a canção e vai ver quais as palavras que estão aí que não tem acento, Ô, prof. deveria ter. Oi. É só o acento assim de risquinho, não Isso. o coisadinho. Em espanhol só existe um tipo de acento, só o acento agudo que se chama tilde. Não existe acento circunflexo e nem crase lá em espanhol, ok? Então, gente, são essas as atividades de hoje, tá? A B e a C e a D da atividade 12, que vocês vão ler o texto. A E a gente já fez. 13 e 14 a gente também já fez. E agora só vamos fazer a página 16. Tá bom? Alguma dúvida? Daí é para mandar foto dessa música aqui com os acentos, né? Isso. Vocês podem colocar o acento de uma cor que destaque, uma caneta bem escura, para prof ver. Porque às vezes de lápis fica muito fraquinho e aí eu não consigo enxergar na hora que eu abro a atividade. Por a gente já ter feito esses aqui na sala, não precisa mandar ou precisa? Precisa, porque daí fica registrado lá, tá? Aí vocês tiram foto da página 14, 15 e 16, tá? Porque daí fica registradinho lá que vocês fizeram a atividade. Até porque quem não entrou na aula hoje vai ter que fazer tudo e mandar. Então, aí vocês tiram foto também. Tá bom, gente? Uhum. Alguma dúvida sobre os pronomes interrogativos? Essas palavras, só relembrando então, lá na página 12, as palavras que, quem, como, quantos, quais, donde, quando e porquê, só levam acento, tá? Quando elas estão num contexto de uma frase interrogativa ou exclamativa,
ok? Palavras, os hiatos sempre levam acento, que são hiatos, são duas vogais separadas em sílabas separadas, ok? E aí sempre a sílaba mais forte, a vogal que está na sílaba mais forte vai levar o acento, ok? Beleza? Alguma dúvida? Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem dúvida lá na hora de fazer a atividade lá da página 16 ou as outras, é só me chamar que eu auxilio vocês. Tá bom? Vamos tirar uma fotinho para a aula de hoje. Vamos lá. Vamos lá, só um pouquinho. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Aí. Bom dia, Melone. Conseguiu pegar um pouquinho da explicação? Lembrando, gente, que essa aula fica gravada, tá? E aí, quem quiser escutar a explicação de novo, é só ir lá no portal que eu coloco lá essa aula. Beleza? Até a próxima aula. Beijos, Beleza. boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof.